Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pires, sou psicanalista clínico, terapeuta de outras terapias chamadas de fundo alternativo. E nesse momento estamos aqui para falar de um tema muito importante, uma emoção que atinge a toda a humanidade. Algumas pessoas conseguem superá-las, outras ficam cativos da mesma, e é importante nós relatarmos nestes curtos momentos, que eu vou chamar de gotas de psicanálise, algumas teorias, algumas questões que abalam o indivíduo do fundo emocional pelo lado negativo. E uma das emoções que vamos citar nesse curto momento aqui é a emoção do medo. O medo é uma das emoções mais antigas da humanidade. Podemos observar nas escrituras religiosas, tanto na Bíblia católica, evangélica, e até na Bíblia dos judeus, a passagem lá de Adão se escondendo de Deus com medo. Eu temi em ver a tua presença e me escondi atrás da moita, das folhas, das plantas, né? Você vê como o medo aprisiona, muda o comportamento de uma forma consciente, principalmente inconsciente. Muitas pessoas chegam no consultório de psicanálise com uma emoção do medo aprisionada. Se sentem amarrados, deteriorados, com a alma dilacerada. Existe um pensamento oriental que diz que quando o corpo adoece, a alma está podre. É pesado, não é? Mas é uma grande verdade. Vamos observar essa imagem que vai ser mostrada pela produção sobre uma metáfora de como pode a alma do indivíduo sentir medo. Aqui nós vemos o medo, né, da criança, que é um medo normal, né, da fantasia de algo obscuro que está embaixo da cama. E muitas vezes esse medo mal trabalhado pode detonar um recalque e ficar guardadinho, estacionado dentro do inconsciente do indivíduo e lá na frente, né, deslocar para uma outra atividade do medo. Agora é importante citar que o medo ele é saudável. Sim, o medo é saudável. Nós estamos abordando a questão do medo patológico, aquele medo que aprisiona, que estagna, que deteriora, que mantém a pessoa presa sem poder seguir a vida. Agora, o medo, por exemplo, nós somos educados pela família, pela escola, pela sociedade. Ao atravessarmos a rua, no sinal verde, vai vir um medo, né? Um sentimento de cautela, de apreensão, porque nós deveríamos atravessar a rua com o sinal vermelho. Esse é o medo normal e que é saudável. Agora, a questão do medo, né, patológico é quando a pessoa começa, o indivíduo começa a não viver mais a vida, a não ter mais qualidade de vida. Vamos observar uma outra imagem como uma metáfora para podermos entender. Aqui nós temos uma moça, ela está se sentindo aprisionada, com medo de algo, algo que está escondido dentro dela, que muitas vezes ela não sabe o que é. Então a figura do medo aprisiona o indivíduo. O medo traz deterioração até dos órgãos do corpo. O órgão do corpo que é muito abalado pela emoção do medo é o rim. Exatamente. O excesso de medo com o tempo pode abalar o rim. E se não for, é claro, uma questão hereditária, genética, de família, algum mal, algum male, né, males no rim. Agora, quando não é, existe aí a questão do que é psicossomático, né? Já tivemos algumas outras oportunidades de falar sobre essa questão e muito em breve falaremos mais. Então o medo aprisiona. Vamos ver uma outra imagem aqui. Aqui nós temos uma metáfora de uma pessoa se sentindo, né, estando presa num hospício, num local fechado. Tem muitas almas se sentindo assim. Literalmente presos dentro de casa, não tem mais vontade, não tem mais ânimo para viver, tem medo de sair à rua, tem a fobia social, que é chamada agorafobia, né? E tem aquelas pessoas que estão até trabalhando, mas têm um medo. Sabe aquela pessoa que tem um medo de dirigir, tem um medo de sair à rua. Hoje, com essa sociedade que vive na psicosfera de tanto medo, né, de poder viver uma vida de qualidade, de segurança, hoje você sai de casa e não sabe se volta, né? Entrega a sua vida nas mãos da sua crença espiritual para se manter livre, fortalecido, protegido, né? E quem não tem essa fé? E quem não consegue se manter assim? Fica aprisionado como essa figura. Então o medo aprisiona. Mas, professor, quais os tipos de medo que existem? Sim, existem vários tipos de medo. Ao longo da caminhada da existência humana, da nossa vida, nós passamos por eles ou levamos eles até a cova.
e fazemos até muitas vezes, de repente, a passagem para a eternidade antes do tempo. Por exemplo, um dos medos que é adquirido muitas vezes e pode se tornar até patológico é na infância, que é o medo do abandono. Enquanto eu estou na barriguinha da mamãe, protegido, acolhido, acolhida, é uma coisa. Mas quando de repente eu saio, né, daquela proteção, que eu estou fazendo parte de algo muito íntimo, né, que é o cordão umbilical, aquela questão energética, sentimental, é um corpo fazendo parte de outro corpo. Pode se instalar aí, se for de repente uma gravidez não desejada, uma gravidez com rupturas, com crises existenciais, com confusão, né? Ou como a gravidez não foi desejada, ou de repente foi uma situação de vida muito agitada, um ambiente familiar inflamado, né? Pode vir gerar um medo, ou seja, de ser abandonado. E muitas vezes fica recalcado no meu inconsciente. E como fazer para lidar com isso? Como eu posso identificar esse tipo de situação? É no nosso comportamento diário. É como eu estou trabalhando a minha vida, seja no ambiente escolar, social, relacionamentos, né? No trabalho, religião, como eu tenho colocado a minha vida e como eu tenho me comportado diante de me sentir abandonado. Quando as pessoas muitas vezes têm medo de ser abandonado pelo parceiro, pela parceira, né? Pelos filhos, pela mãe, pelo pai, ou não consegue lidar com, de repente, a questão da passagem para a eternidade do parente querido, que um dia é algo que vai acontecer a todos, né? E nós muitas vezes não somos preparados para lidar com essa situação, aí vem o medo. O que vai acontecer se meu esposo fizer a passagem antes do tempo? O que vai acontecer se a minha esposa fizer a passagem antes do tempo? Se meus filhos forem criados, forem casar, quem vai cuidar de mim? Né? Ou se minha mãe for embora, como é que vai ser a minha vida? E muitas vezes se escuta isso na clínica, né? No consultório. Então, o medo do abandono é muito forte. E fica muitas vezes no inconsciente. E muitas vezes eu desloco essa neurose, essa dificuldade para uma outra atividade, para um outro medo que muitas vezes eu não entendo que é o grande causador, a raiz é o abandono. Então, aí eu fico com medo, né, de ser abandonado. Vamos continuar, vamos um intervalozinho de 1 minutinho e eu já volto para continuar os outros medos, ok? Fica aí. Ok, voltamos. Aquele comediante que já fez a passagem para a eternidade foi VaptVupt, né? Nós estamos falando do medo do abandono. Quantas pessoas têm o medo de ser abandonado, né? Abandonado pelo parente, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo filho, enfim. O abandono fica inserido na alma, no inconsciente do indivíduo. E muitas vezes ele leva esse medo consciente para a vida adulta, ou muitas vezes ele desloca um outro tipo de medo. Uma nomenclatura que eu uso muito nas aulas e nas palestras, que é a questão do galho da árvore. Muitas vezes o meu medo, né, de uma determinada situação não é o medo real, não é o medo lá da raiz. Bom, continuando o medo. São 4 tipos de medo, tá? Nós falamos sobre abandono. Existe o medo de enfrentar. Justamente, o medo de enfrentar uma nova realidade de vida. Ou seja, enfrentar um novo casamento, enfrentar um novo relacionamento, um novo namoro, uma nova prova de concurso público, né? Um novo emprego, uma nova transferência de uma sede de filial religiosa para outra, enfim, enfrentar uma nova realidade de vida. E muitas vezes a pessoa se fecha num casulo, se aprisiona, né? Então o medo, ele paralisa a pessoa. Então se fecha num casulo, né? Não vivendo a vida, perdendo até a qualidade de vida. Então o medo de enfrentar uma nova realidade de vida, a perda de um ente querido que fez a passagem para a eternidade, o que vai ser de mim? Parece que o chão foi retirado da vida daquela pessoa, daquele indivíduo. E realmente a pessoa sente, o indivíduo sente, né, fica debilitado com a emoção do medo de enfrentar uma nova realidade de vida. Então o medo de enfrentar é algo muito importante e acaba sendo patológico, né? Enfrentar é importante,
né? Então, por isso que muitas vezes o consultório psicanalítico fica repleto de pessoas vivenciando isso. Mas feliz aquele que busca uma alternativa, feliz aquele que está rompendo com as dificuldades, com as crenças limitantes, né? E está buscando auxílio. Este sim é a pessoa que vai ter um resultado lá na frente melhor. Outro tipo de medo muito importante e que não podemos deixar de comentar é o medo da perda. Perda do emprego, sabe? O medo de perder algo, perder o casamento, perder o status, a posição. Nós temos acompanhado pela mídia quantas pessoas se matam, se jogam de prédios, de apartamentos, quando perdem um status social, uma posição financeira muito grande, porque o apego à matéria, né, faz com que a pessoa fique cada vez mais trazendo essa patologia, esse sentimento negativo para si. Então, o medo de perder é muito forte. E o indivíduo não está preparado para lidar com o sentimento do medo da perda. Então, é importante avaliar essa situação. Então, na hora em que você se depara com o medo de perder, isso está te fazendo mal, gera uma ansiedade muito grande, é importante vasculhar dentro de si e buscar auxílio. E a religião é uma forma de terapia muito boa. E quando eu não consigo trazer esse tipo de solução, eu busco também o consultório terapêutico, para que eu consiga romper com as crenças limitantes, para que eu consiga romper com os paradigmas, consiga romper com esse medo de perder. Mas, professor, paramos nesses três? Abandono, medo de enfrentar e medo da perda? Não. Temos aí um outro muito poderoso, que é o medo da morte. No medo da morte, eu gostaria de citar a questão, vamos abrir 2 pontos, letra A. Medo de morrer e ir para o inferno, ir para o umbral, de acordo com a religião de cada um, né? Ir para o purgatório, né? Medo de morrer e não realizar meus sonhos, meus projetos, porque eu acabei procrastinando, deixei as pessoas manipularem a minha vida, deixei a pessoa dizer, olha, não vai dar certo, e vai te atrapalhar, isso não dá para você, você não tem potencial, isso fica sempre inserido lá no inconsciente do indivíduo. Quantas crianças escutam isso do pai e da mãe? Quantas parceiras e parceiros, às vezes por se vingar do parceiro que se separou, traz esse tipo de situação e joga de uma forma inconsciente a sua represália sobre a criança. Isso fica lá recalcado dentro dela e vai, de repente, lá na vida adulta, somatizar. Então, o medo da morte, nós temos aí na letra A, medo de morrer e ir para o inferno, medo de morrer, de repente, ir para o umbral ou para o purgatório, de acordo com a crença religiosa de cada um, né? Ou medo, de repente, de não realizar meus sonhos. Medo, letra B, né? Medo de ficar no leito do hospital, dando trabalho para terceiros. Medo de ficar no leito do hospital e não ter ninguém para cuidar de mim. E esse medo também é muito forte. Nós escutamos isso muito na clínica, né? Ou seja, e agora? Como é que vai ser a minha vida? O que eu posso fazer para sair de tudo isso? Como é que eu vou seguir avante se eu tenho medo de morrer, se eu tenho medo de não ter ninguém para cuidar de mim, ou então eu tenho medo de ser maltratado pelos parentes, porque chega uma certa idade, a família algumas vezes, né, ou um grande índice delas não tem a paciência para lidar com aquela pessoa idosa, e aí fica gerando isso como medo na vida da pessoa. Então é importante avaliar, né, qual o sentimento que está trazendo na minha vida. Então o medo, né, da morte é muito forte, dentro dessas 2 esferas que nós citamos, letra A e letra B, né? Então, meu amado, minha amada, qual é o medo que você tem carregado? Qual é o medo? Ah, professor Marcelo, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de fazer prova e de não dar certo, eu tenho medo, de repente, de não realizar meus sonhos, eu tenho medo de ir ao hospital. Trabalhe isso. Não se permita estar limitado a uma esfera da sua vida. Busque auxílio, né, terapêutico, cuide da sua alma e observe como é que está sendo manifestado os alertas que o inconsciente está dando no seu corpo. Como falamos no início hoje da gota de psicanálise hoje, né? São 10, 15 minutos nesse nosso encontro, de que o medo, com o tempo, pode abalar o rim. E aí acontece o quê? O rim fica abalado, ele vai de repente mandar no secundário, que é nos ossos, no cabelo, no ouvido. Cuide da sua saúde mental e emocional. Faça terapia, se for caso necessário, mas busque auxílio, não pare aí.
Muito obrigado pelo nosso encontro. Até o próximo vídeo. E eu espero você com Gotas de Psicanálise. Meu nome é Marcelo Pires. O nosso telefone é 984-75-5909.